E estamos aqui agora com a Nádia, que vai se apresentar, e com a Rafaela. Por favor. Bom dia a todos, a todas e a todes. Meu nome é Nádia Ribeiro, eu sou coordenadora das Mães pela Diversidade aqui da cidade de Sertãozinho, faço parte também do Conselho do Direito da Mulher e também faço parte da ONG Primavera do nosso presidente querido Rodrigo Cavalheiro. Eu sou a Rafaela, assistente social, trabalho na Prefeitura Municipal, trabalho no CREAS, que é um serviço que atende situações de violação de direitos. Então, eu fico à frente do atendimento a mulheres em situação de violência doméstica. É um serviço da assistência social, gratuito, fornecido pela Prefeitura Municipal. E sou conselheira municipal já no segundo mandato. Vamos tocar nos assuntos que vocês gostam de... precisam falar, né? Vamos falar um pouco da Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher, ela teve que ser criada porque... Isso é lá da minha época, né? Lá nos anos 70. Quando uma mulher vai reclamar de um estupro, o delegado dizia o seguinte: a culpa é sua. Você usa batom. Você usa de mini saia. Você não se dá o respeito. Eu peguei uma época em São Paulo, lá nos anos 60, em que mulher não podia passar perto de construção com roupa curta ou de short. Porque se desse, ia ser abusada. E tem muito país, a Índia ainda é assim. Mulher na Índia não pode sair depois das 10 da noite sozinha. Se ela for estuprada em estupro coletivo, não dá nada. Isso reforça o quanto nós melhoramos aqui, mas que ainda é uma grande luta, porque isso volta, essas ondas, infelizmente, elas voltam, né? Eu estava contando aqui um caso no bar do Português, uma moça que estava comigo, em que os meninos falaram, ela queria sair com um deles, e o menino disse o seguinte: não, sua roupa é muito decotada. A minha geração lutou para que as pessoas pudessem usar a roupa que quisessem. E agora vem vindo uma geração nova contrária a isso, que quer a mulher de véu de novo, como se estivéssemos num país muçulmano. Então a Delegacia da Mulher é muito necessária, justamente para que uma mulher atenda a outra mulher, já que alguns homens vão fazer piada machista e falar assim: não, a culpa é sua. Eu acredito que o que acontece, primeiro, é a própria construção social que nós temos, né? Um país patriarcal, machista, existe uma estrutura, um sistema que tira proveito de privilégios de homens, né? Em detrimento das mulheres. A questão da delegacia... Os funcionários são funcionários públicos, então passaram em concurso público. A gente até já discutiu essa questão, né? Poderia ser mais mulheres do que homens, mas a gente está dentro aí dessa questão do funcionário público que passa no concurso e vai trabalhar onde tem o cargo, onde tem a vaga. Mas a gente tenta conversar a respeito dessa conscientização e dessa humanidade, dessa humanização do atendimento. Que às vezes um homem pode também se capacitar suficiente para trabalhar com essa mulher e ter um tratamento humanizado dessa mulher. Muitas mulheres às vezes estão lá e também já atenderam mal, né? Eu, enquanto assistente social, que muitas vezes fui com mulheres para a delegacia, às vezes o atendimento era por mulheres e não foram humanizados, né? Não tiveram empatia, não tiveram essa capacidade. Enquanto algumas vezes também o homem tratou muito bem no atendimento. Mas é claro que uma mulher que se vê diante de outra mulher, a gente entende que é necessário ter, né, um atendimento muito melhor, né? Porque tá ali, né? Um acolhimento. Alguém que entende, que às vezes sabe que passou, porque duvido que não tenha uma mulher que não tenha passado. Sim, isso atravessa violência. Sim, obrigado, Nádia. Uma violência psíquica, uma piadinha boba, né? Eu estava conversando com a Flávia Messias, que foi candidata a
vice-prefeita na chapa do Dr. Claudinei, que apresentava esse programa muito bem, e ela é uma policial extremamente inteligente. E os superiores faziam piadas e ela não podia falar nada porque era o superior, né? Ah, sabe por quê? Bom, não vou repetir a piada, senão alguém é capaz de aproveitar a piada, então não vou fazer a piada, né? Mas piada, chamava e fazia piada machista e ela não podia falar nada porque era superior a ela, num cargo de superioridade. Mas isso, diga. A questão também das delegacias ainda não estarem abertas 24 horas, delegacias da mulher, que é uma promessa, né? Isso também dificulta, a mulher procura às vezes a delegacia geral, dizem para ela, procura amanhã a delegacia da mulher, então ela não é atendida na sua integralidade, não é atendida eficientemente, né? E isso dificulta o acesso, né? A mulher às vezes desiste de ir até a delegacia. Já é uma violência que ela sofreu. É outra violência ter que ir até lá, pensando no filho, na família, na repercussão daquilo que vai dar. Aí chega lá, não é maltratado, mas também não tem o atendimento, ela tem que se preparar de novo psicologicamente para voltar no outro dia. Pegando o gancho, né, sobre as delegacias das mulheres, né? Que elas não funcionam ao final de semana. Lembrando que as violências contra a mulher geralmente acontece nos finais de semana, né? A sua grande maioria, claro, acontece todos os dias, mas geralmente mais no final de semana. Sim. Por quê? Porque é onde o cara bebe. E é isso que a gente estava comentando, né? Tá lá num bar bebendo com os amigos. Não fica agressivo com os amigos, né? Não é o machão no bar. Não. Mas chega em casa que tá a mulher cuidando dos seus filhos, um dia cansativo, depois de limpar, lavar, passar. Eu e a Rafa somos mães atípicas também, né? Cuidou dessa criança, que seja. Aí chega o cara, às vezes de madrugada, alcoolizado, e aí quer fazer uma violência que seja física, que seja psicológica. E onde essa mulher vai? Vai ter que ir numa delegacia geral, né? Eu já sofri violência e eu sofri machismo dentro da delegacia. O policial falou que a minha marca era de defesa do meu marido. Ele inverteu. Inverteu os papéis. Aí essa mulher muitas vezes não tem como ir a essa delegacia, não tem condição financeira, não tem um vizinho que quer ajudar porque não quer pôr, como diz o ditado, né, a colher. Não quer meter sua colher na... Às vezes esse marido quebrou o celular dessa mulher, tomou da mão dela e espatifou no chão. Eu vou falar assim porque tenho certeza que muitas mulheres que devem estar assistindo a gente aí agora devem estar se identificando com essa, infelizmente, com essa situação. Não vai à delegacia e vai deixar os filhos com quem? Tem dinheiro para Uber? Vou chamar a polícia como? Meu celular espatifou no chão, né? Tem como ir para outro lugar naquele Fora momento, né? Tem familiares para acolher, para Exato. entender. Às vezes não tem. Sim. Familiar fala, não, é o que você falou, não meter a colher, não. É questão de vocês que se virem lá. E a Vila Garcia, gente, que fica totalmente à parte da cidade. Como que essa mulher vai chegar até uma delegacia? Como que vai fazer? Então, tudo isso dificulta, né? Até o boletim online. Gente, quem não saber fazer também é um pouco complicado. Se você não tiver ajuda para fazer um boletim de ocorrência online... Vai pedir ajuda de quem? É Se complicado. tiver com o celular, porque provavelmente ele quebrou. Eu já tive amiga que teve que ter ajuda para fazer um boletim de ocorrência. Então, esse é um ponto. Que nem você falou, né, da moça, que você ouviu ele falando, ele só me bate quando tá noiado. Engraçado, vai bater, né? Vai bater junto com os outros caras que também tá noiado, ué. Vai bater na namorada, né? É o fim. Muitas vezes, isso eu já vi. Aqui nós estamos falando de uma pessoa extremamente alcoolizada. Não estou falando do bêbado social, que é o meu tipo, por exemplo, né? Que é aquele cara que bebe. Quanto mais bebo, mais quieto eu fico. Eu vou ficando quieto. E de repente alguém olha na mesa, eu já fui embora. Eu paguei a conta e fui embora, né? Quando eu percebo que eu já passei dos limites, eu vou embora. Simplesmente eu vou abaixando o tom de voz e vou embora, né? Mas tem o cara
que bebe muito, passa dos limites, e aí vira o palhaço dos amigos. Os amigos, sabendo que ele está bêbado, zoam, brincam, chega até ofensa mesmo, e aí ele desconta isso na casa dele. Aqui ele é um palhaço, mas dentro de casa ele vira o super-homem e quer bater na mulher. Toda a humilhação que ele passou, todos os problemas que ele passa, ele quer devolver naquele corpo que ele acha que é dele, né? Se alguém fechou o carro dele na rua, se alguém o xingou, se o patrão deu a bronca, se o salário não deu, ele responsabiliza a parceira. Sobre isso, é importante dizer, nem toda violência começa com tapa. Então é importante a mulher identificar, né, os sinais. Sim. Aquele cuidado muito extremo, ele começa a falar da roupa, ele começa a falar porque você está ligando toda hora para sua amiga. Então é um cuidado disfarçado. Então essa mulher, ela começa a se... vai tirando cada dia mais, né, os direitos dela de convivência com as famílias, daí começa a querer se meter nas conversas dela do WhatsApp, e isso vai extrapolando limites, até uma hora que vira o primeiro tapa. Então é importante a mulher perceber esses primeiros sinais, e já identificar e procurar ajuda, porque às vezes acontece o tapa, e daí que ela vai perceber que ela está numa situação de violência, mas daí vem o ciclo de violência que a gente chama, que esse homem ele bate e depois ele se arrepende, pede perdão e ela dá uma segunda chance. E essa segunda chance, da próxima vez, ele vai fazer pior. E é isso que ela às vezes não consegue identificar e entender, que essa violência ela vai ser cada vez mais grave, até a tentativa de feminicídio. E essa tentativa de feminicídio normalmente acontece ainda estando numa relação. E quando ela sofre essa tentativa de feminicídio, ela vai na delegacia, ela pede a medida protetiva, e a gente sempre vê, através dos dados, que até 90 dias da medida protetiva é o estado mais... que a mulher precisa tomar mais cuidado, porque é ali que ele vai ver onde ela... com quem ela está andando, ele vai seguir os passos dela, vai ver qual a rotina dela que ela está fazendo agora, para tentar realmente cometer o feminicídio. Então, é muito importante ela identificar os sinais logo no início dessa relação, procure ajuda, tenta conversar com alguém que trabalha já com isso, para a pessoa falar, olha, o que você está passando é uma violência doméstica, você precisa perceber isso e se proteger. E daí a gente sempre fala, procura a UBS, procura um serviço, uma unidade social, para encaminhar para um serviço especializado que vai orientar essa mulher para ela romper com esse ciclo de violência. Que é muito difícil, daí o trabalho de vocês, daí a necessidade do conselho, e que as amigas, a minha amiga, minha querida telenauta, né? Você que é mãe, avó, tia, irmã, perceba junto com a pessoa que aquilo está extrapolando, né? Eu quero a senha do seu celular. Não, você não tem direito de ter a senha do meu celular. Meu celular é meu. Ninguém põe a mão. Não precisa, né? Mesmo que o casal seja feliz, cada um tem o direito à sua correspondência, à sua intimidade, aquilo que eu quero ver. O outro não precisa ver, não precisa ter esse controle sobre mim, né? E essa questão é muito importante de você ir percebendo o quanto que é devagar que começa, né? Essa mentira do ciúme, que aliás, né, como feminista que sou, e eu gosto muito do Raul Seixas na música As Maçãs. Quem gosta de maçãs irá gostar de todas, porque todas são iguais. Como eu posso te prender de uma coisa tão bonita que é o direito de deitar? É a liberdade sexual. Liberdade sexual, sim, e plena, e de todos. De que sair com quem quiser. De sair com quem quiser. Né? Todo mundo sabe disso.
quando eu estive com uma mulher, ela teve a liberdade de sair com o que ela quisesse. Nunca mandei no corpo de ninguém. Né? E faço questão de dizê-lo em público, porque eu acho que a palavra professor, né, significa aquele que confessa em público no que acredita. E eu acredito na música As Maçãs. Acredito nesse anarquismo. O corpo é da pessoa, não é seu. As coisas da pessoa é da pessoa. Você só tem o seu corpo. Seu corpo, sua mente, seu espírito. Mas tem que obedecer. Dar liberdade para o outro. O amor só existe em liberdade. E aí, o problema que eu vejo de algumas relações é que, como existe amor, e a mulher é mais dada que o homem, talvez até por questão cultural, mas ela é mais dada, ela tenta mais que o homem manter a relação, acaba aceitando o primeiro tapa e o que você disse, a reconciliação. Vi muito homem chorar à frente da parceira, pedindo para voltar, que eu não vou fazer mais, Que vai mudar. que vai mudar, isso, né? Que vai mudar, Dá que não vou fazer presente. mais, que dá presente. E aí ela ama aquela pessoa. Às vezes é o pai dos filhos. E aí tem a pressão social para que volte. Né? Quando recentemente um amigo meu estava para se separar, e os amigos falaram, não, fica com ela. Vocês não estão bem, mas fica com ela. E eu dizia, não, vai embora. Dê uma chance para ela. Dê uma chance para você. No mercado do amor tem muita coisa aí para você conhecer. Né? Um menino de 40 anos de idade. Eu falei, não, vai conhecer outras relações. Por que você vai manter uma relação na qual os dois se cobram muito? Você não pode sair, você trabalha muito, você viaja muito. Ali eu vejo cobrança dos dois lados. Eu falei, olha, o melhor, casais, isso é Freud, casais sadios se separam, casais doentes ficam juntos se atormentando. E isso sobrecai sobre os filhos. Né? Muitos casais ficam juntos por conta de filhos, Sim. mas não sabem o mal que estão fazendo aos seus próprios filhos. Com certeza. Vai criar, aí aquela questão que a gente estava discutindo antes, que identidade essa criança vai criar? Qual é o modelo que ela vai querer ser? Começa a normalizar a violência. Sim. Por quê? Porque só conheceu a violência. O tipo de amor que ele viu do pai para com a mãe foi de violência. E ele vai pôr isso no seu próprio relacionamento futuramente, provavelmente. Ou talvez não. Vai depender de como ele vai fazer essa escolha. Mas é muito ruim esse lar tóxico. Sim. Por quê? Porque pode levar a menina a achar, como você disse, que é normal apanhar. Minha mãe apanhar, vou apanhar também. Inclusive, um dos casos mais graves que eu atendi foi de uma mulher já com seus 60 anos, que ela apanhou do pai. Era uma família que já vinha abusiva. Ela se casou, apanhou a vida toda do marido. Quando esse marido envelhece, ela continua cuidando desse marido. Sim. E ela começa a sofrer violência do próprio filho. Então é geracional, né? Essa violência vai se reproduzindo. Que coisa. Essa mulher, nos 60 anos, ela não sabe o que é viver sem violência. Ela não sabe outra vida. E isso é muito triste de você ver uma mulher que viveu a vida inteira dela só sofrendo. E não consegue romper essa relação. Né? Então o marido bebe, faz uso de drogas, envelheceu, o filho bebe, faz uso de drogas e causa esse transtorno todo. Ela tem que dar conta dos netos que vão chegando, porque esse filho também fez filho, e daí esses netos ficaram meio que abandonados. Então, assim, é uma das situações mais extremas que eu já atendi aí em 12 anos, e que até hoje ela tá nesse ciclo, e ela não consegue romper. E isso é muito triste, né? Pensar, né, que uma mulher pode viver e morrer nessa situação, né? E talvez ela morra até antes, né, coitada, porque vem trazendo outras doenças psicossomáticas, né,
E é o tipo de mulher que sempre está na UPA, sempre está na UBS, ela constantemente tem queixas. E isso é um olhar, tem que ter um olhar das unidades, né, de saúde principalmente, para perceber essa mulher. Toda vez ela vem, toda vez ela se queixa de alguma coisa. São pequenos sinais que a gente fala que a rede precisa pactuar isso mesmo, né? Entender e olhar com um olhar diferenciado para essa mulher, porque certamente ela está sofrendo algum tipo de violência. E né? aceitando doenças sexualmente transmissíveis. Sim, sim. Né? Aquela mulher que sempre está tomando aquele remedinho, né, para as tais infecções, né? E continua nesse casamento para poder estar mantendo, né? Lembrando que a violência nem sempre é física, né? É física, é psicológica, matrimonial, né? Então esse ciclo precisa ser quebrado, né? A mulher precisa, né, ter sua própria fonte de renda, né, para não ter essa dependência financeira. Mas você sabe, a gente fala muito de dependência financeira. Como a gente estava comentando, né, existem mulheres de padrão social alto e financeiro alto, mas que também não se separa, porque também às vezes tem a dependência psicológica, a dependência emocional daquele marido. A gente às vezes acha que é só uma dependência financeira. Não, mas tem muitas mulheres que têm a dependência emocional, né? Então essa mulher precisa ser acolhida, precisa ser tratada, uma terapia, arrumar uma fonte de renda, né? Porque que nem eu falei, a gente às vezes esquece daquela mãe também atípica, né? Sim. Essas são mais esquecidas. São mais esquecidas, é esquecida pelo marido e pela própria família. Então como que essa mulher vai trabalhar fora? Porque nem eu sou mãe autista de nível 3, de suporte 3. Quer dizer, eu tenho um de 20, né? Mas hoje eu uso até fralda, né? Se eu não tenho um suporte, que é a minha filha, para me ajudar, quem seria? Sim. Como que é? E essa mulher que não tem ninguém, como que ela vai trabalhar fora? Sim. Com o que ela vai deixar? Né? Então tudo isso sobrecai um peso sobre a mulher. Porque o homem, se o homem falar, vou embora, A sociedade acha até bonito. acha que tá certo. Agora, se a mulher for embora, aí não pode. Abandonou os filhos. Abandonou os filhos. Uma outra questão também que a gente vê lá nos serviços é que antes as mulheres chegavam e falavam assim, já estou numa relação há 2, 3 anos, um mês atrás ele me agrediu fisicamente. E agora a gente está vendo que entre a relação inicial e a primeira violência física está mais curto esse tempo. Então os homens estão cada vez mais violentos, com requintes de crueldade, muitos usam aí muito a face da mulher, né? Querem desfigurar o rosto dessa mulher. Então são questões assim muito mais graves que a gente está vendo que está acontecendo, e mulheres cada vez mais jovens também, né? Outro ponto. Primeiro relacionamento, segundo relacionamento, e já está sofrendo violência. Eu vejo mulheres se relacionando com homens que fizeram violência contra as mulheres. Minha querida, você acha que com você vai ser diferente? Não vai. Não vai. Eu tô falando porque eu tenho visto um caso aqui em Sertãozinho de um cara aí que fez uma crueldade com a esposa, né? Uma crueldade. E ele já está se relacionando com uma outra mulher. E ela acha que com ela vai ser diferente. Eu aviso, você avisa. Algumas pessoas têm a ideia de que com o amor eu vou salvar o mundo. Infelizmente não é assim. Não é assim. O amor não vai salvar o mundo, não. As ações vão salvar o mundo. Essa conscientização, essa discussão que fizemos aqui é bastante profícua e necessária, e vou convidá-las para voltarem mais vezes. O programa está aberto. Qualquer discussão que vocês queiram fazer, esses microfones aqui nunca serão censurados. Essa é uma coisa que o Wagner sempre quiser, né? O Wagner tem uma filha que é professora em Stanford, veja, né? Uma criança negra que sai aqui do Brasil e hoje é professora
né, nos Estados Unidos. É um orgulho para ele, né, e um grande orgulho para a gente. Então, nós temos esse compromisso de liberdade. Podem, o pessoal gosta muito de achincalhar o programa, principalmente quando está o Jota, e recortar e falar mal. Pode fazer à vontade. Continuaremos com o nosso trabalho. Vocês lembram? Eu falei, olha, vai ser meia hora cada dupla. Ah, é muito tempo. Ó. Nossa. Acabou. Foi rápido. Não é rápido? Foi rápido não, é rápido. Né? Mas digam as suas palavras hoje para voltarem e vocês voltarão. Então vamos terminando. Meu nome é Nádia, né? Eu sou uma mulher cisgênera e hétera, né? Então, quer dizer, isso significa que você que está aí em casa, você não precisa ser homossexual, né? Lésbica, para lutar pelos direitos, né? Lembrando que você, casal homoafetivo, tem os mesmos direitos que um casal hétero. Se você é uma mulher que vive com outra mulher homoafetiva, se você sofrer violência, procure a delegacia, denuncie a sua companheira. Então, lembrando que o direito das mulheres, todos podemos lutar. Indiferente da sua orientação sexual. Lembrando que o Brasil é o que mais mata, né, a comunidade LGBT. Infelizmente. Infelizmente. Então esse ciclo tem que ser quebrado e isso depende da gente. Fizemos aqui uma discussão em defesa da família. Ao contrário do que muita gente acredita, somos favoráveis à defesa da família. Vou terminar o programa falando... Uma boa sexta-feira para você. Aproveite a sexta-feira com a sua família, que é muito importante. E falando uma frase que é chavão, mas é importante. Viva a diferença com direitos iguais. Obrigado. Obrigada.